Bom, hoje a gente vai trabalhar o Brasil República, ou seja, a chegada da República no Brasil. E o que foi isso? Qual foi esse movimento? Isso foi um movimento orquestrado pelo Exército, e aí a gente já viu por quê, né? Porque desde o final da Guerra do Paraguai, o Exército queria, porque queria, mais atenção do imperador e não recebia, né? O Exército foi o grande vencedor da Guerra do Paraguai, e todas as atenções, toda, toda menina dos olhos do imperador era a Marinha. A gente também percebeu que os fazendeiros não gostaram, não curtiram nem um pouco a abolição da escravidão, e a igreja quebrou o pau com Dom Pedro por conta da questão da não expulsão dos maçons do corpo católico. Então, esses três motivos enfraqueceram o Dom Pedro e fortaleceu ou ajudou, né, o exército a montar um golpe, e foi o golpe de Estado aplicado em cima do Dom Pedro no dia 15 de novembro de 1889, da onde amanheceu-se numa república completamente excludente, elitista, que não teve em nenhum momento a participação popular. Não houve nenhum movimento popular que levasse à República. Na verdade, né, segundo o Aristides Lobo, que era um jornalista da época, e ele tem, né, dele a célebre frase, né, saiu estampado nos jornais no dia 16 de novembro, a célebre frase: "E o povo assistiu bestializado à proclamação da República". Essa frase, ela é muito característica do momento e de todo o percurso da República, desde 1889, mais ou menos até hoje, né, gente? A gente vai ter três modelos aí que a gente vai estudando aos poucos, mas esse primeiro momento caracterizou-se como a República da Espada, aonde o golpe foi dado, né, pelo Deodoro da Fonseca, que era marechal do Exército, com a ajuda, né, de um grupo de dentro do Exército que era chegado ao positivismo. Não é à toa que o tema da nossa bandeira, né, o lema da bandeira republicana é ordem e progresso. O positivismo é uma linha de pensamento muito liberal mesmo, liberal no sentido de econômico, do Estado não ter que se meter na economia, seguindo bem a linha do Adam Smith. Daí, é claro, altamente conservadora, pela família, parará, pão duro. Essa linha também estava rolando na França, nesse período pós-comuna francesa. Então, o positivismo era a ideia do momento, tá? Bom, Deodoro chega ao poder, né, com Floriano como vice, e a ideia do Deodoro é criar no Brasil a base sólida para a nossa industrialização. E traz como ministro da Economia um cara que não entendia nada de economia, né? O Rui Barbosa foi um brilhante orador, um grande advogado, mas de economia ele não entendia nada. E o Rui Barbosa criou um mecanismo muito doido, né? Que acabou virando uma crise dos caracas, né? Esse mecanismo muito doido que o Rui Barbosa criou, ele soltou, né? Ele deu ordem para a Casa da Moeda e para os bancos emitirem moeda a rodo entre 1890 e 1891. Essa emissão a rodo de moeda serviria para abrir linhas de crédito para quem quisesse não, né, gente? Brancos, empresários brancos, que quisessem pegar empréstimo e criar mecanismo, né? Melhorar salário, melhorar maquinário, abrir novas fábricas, abrir novas empresas, para dar um impulso e levar o Brasil à tão sonhada industrialização. Só que ele desconsiderou, né, o traço de mau caráter que existe na nossa elite brasileira, né? Então, o que aconteceu aí? Inundou-se o mercado de dinheiro, os espertalhões, né, pegaram esse empréstimo facilitado, de uma hora para outra ninguém ficou milionário, não investiram em coisíssima nenhuma ligada, né, ao objetivo que era criar empresa e melhorar salário e outras coisas,
E isso gerou uma bolha, que é o que a gente chama de bolha especulativa. Então, se usou dinheiro para se especular no mercado. Ao longo do tempo, né, em um ano, a Bolsa de Valores não aguentou. Por quê? Porque se aquele dinheiro era fictício, não tinha movimentação real na Bolsa. Então, as empresas que aparentemente estavam fechando em alta, elas nem existiam. E isso vai levar um estouro da Bolsa, mais ou menos o que aconteceu de novo em 29. Tá? Então, a Bolsa de Valores do Brasil, né, do Rio de Janeiro, mais precisamente, a única Bolsa de Valores que a gente tinha nessa época era do Rio de Janeiro, que concentrava os negócios do Brasil inteiro, ela não aguentou esse movimento de especulação e ela implodiu. Quando ela implode, ela vai gerar uma crise financeira enorme, que o carioca, brincalhão do jeito que ele é, tacou o nome de crise do encilhamento, porque encilhamento era uma gíria muito utilizada nas corridas de cavalo, aonde os espertalhões do jockey induziam as pessoas a apostarem em um cavalo desconhecido, né, num azarão, e esse azarão não ganhava, né? Então, com isso, pouquíssimas pessoas apostavam no cavalo que ia ganhar mesmo, e o cavalo que a grande maioria jogava dinheiro como se fosse o azarão, o cara, o melhor, não sei o que lá, era o cavalo que perdia. Então, o carioca, né, no seu eterno bom humor, tacou o nome dessa crise do encilhamento. A verdade é que a crise do encilhamento mergulhou o Brasil numa crise financeira braba, né? Ela vai explodir em 1891. Nós vamos ter a década de 90, a última década do século XIX, com o Brasil mergulhado num problema gravíssimo de inflação, de perda de poder aquisitivo. Aí a gente também vai ter alguns problemas aí com a classe operária, vamos ter problema nos outros estados, principalmente na Bahia. Não é à toa que a guerra de Canudos vai acontecer nessa década, né, 1897, 1898. Por quê? Porque vai ter um efeito cascata. A economia do Brasil vai asfixiar. Bom, com a economia esculhambada, o Rui Barbosa vai embora, né? Pede boné e vai embora, né? Abandona o ministério. O Deodoro fica queimado. E o Deodoro é um ser extremamente autoritário. E ele não admite críticas. Então, os jornais não caem de pau nele. Ele não era, né? Ele não tinha um bom molejo com o Congresso. E aí o Congresso aproveitou a crise do encilhamento para cair de pau nele. Então, ele estava sendo espremido tanto pela sociedade através da imprensa, as pessoas num aperto de vida grande. Tanto é que desse momento, 1892, que tem um grande levante no Rio de Janeiro, que levou o nome da Revolta do Tostão. Por quê? Porque se aumentou em plena crise, se aumentou a passagem do bonde. E aí o pessoal não gostou, e a porrada estancou, arrancaram trilho de bonde, deram porrada, quebraram o bonde, enfim. Foi um turumbamba legal que durou 2 dias, onde a polícia fez o papel dela, que foi entrando, acertando todo mundo, e naquela época não tinha lacrimogêneo, era bala de verdade mesmo, matou, morreu e acabou. Tá? Então, é nesse turumbamba que o Deodoro resolve que ele é o gostoso, poderoso, e ele vai fechar o Congresso, porque ele não admite críticas do Congresso nem críticas da sociedade. Só que não deu para ele, deu ruinzão para ele, porque o Congresso, fortalecido e com a imprensa e mais o desgaste dele com a população civil, deu merda, e nessa merda o Deodoro é deposto do cargo, e quem assume é o vice dele, o Marechal Floriano Peixoto, também conhecido como Marechal de Ferro, que também é tão autoritário quanto. Só que o Floriano, ele encara um Congresso hostil, uma população revoltada, um Estado quebrado, falido, e ele ainda quer tirar onda de autoritário. Não vai funcionar direito, e a gente vai ter 2 grandes levantes nesse momento.
Gente, está tudo misturado, né? A década de 90 foi uma década muito confusa. Se em 1892, aqui no Rio de Janeiro, teve a Revolta do Tostão, um ano depois, em 1893, ainda no arfã da crise, você vai ter a Revolta da Armada. A Marinha, aproveitando todo esse descompasso que o Exército estava levando no Brasil, e ela, na proclamação da República, ficou relegada a terceiro plano, ela não estava feliz, nem um pouco feliz da vida com a perda de status que ela tinha, que estava acontecendo, né? Desde o dia 15 de novembro de 1889, a Marinha não é mais menina dos olhos de ninguém. A Marinha do Rio entra numa de bombardear o Rio de Janeiro. E o bombardeio aconteceu mesmo, tá? A Igreja da Candelária tomou uma bomba e ela até hoje está lá. A parede foi recomposta, mas o buraco da bomba se deixou lá porque é um buraco histórico. O Floriano não arredou, né? Ele não tinha esse apelido de Marechal de Ferro à toa. Ele entrou entrando, e ele entrou entrando mesmo, fuzilando. Floriano não tinha esse papo, e a Marinha não era amiga do Exército, então ele entrou entrando, fuzilando mesmo. Quem fuzilou, fuzilou, e quem conseguiu fugir foi para o sul. Então você tem uma grande mudança, né, do eixo. Alguns almirantes, alguns capitães da Marinha vão para o sul, e no sul tem uma base. O sul já tem problema com o resto do Brasil desde sempre. Ainda como reflexo da tentativa de separação de Santa Catarina e Rio Grande do Sul do Brasil na Farroupilha, a revolta federalista, que também vai acontecer em 1893, 2 meses de diferença da do Rio para do Sul, né, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses 2 estados vão se unir com os remanescentes aqui do Rio e vão tentar uma guerra civil para derrubar o Floriano. Só que o Floriano, com o apoio do Exército, das polícias locais, ele consegue. Não é fácil não, tá, gente? Aí vamos ter uma guerra civil que vai durar poucos meses, vai durar só 6 meses, mas vai ser uma guerra civil violenta, aonde o Floriano não vai medir esforços. É fuzilamento generalizado. E para ele mostrar como ele é forte, poderoso, dono da cocada preta, o reduto de maior tensão, que é a Ilha do Desterro, né, que se localiza em Santa Catarina, e ela leva esse nome porque ela era uma ilha remota, aonde você jogava as pessoas que você jogava no exílio. Só que como o Brasil é muito grande, você não precisava exilar o cara fora do Brasil. Você jogava o cara numa ilha dessa, você jogava o cara na Ilha Grande, você jogava o cara na Floresta Amazônica, né, em Manaus. Ele já estava exilado do resto do mundo, isso no século XIX. A Ilha do Desterro vai ser um dos focos de maior resistência ao Floriano Peixoto. E quando ele consegue quebrar a resistência da ilha, ele pessoalmente troca o nome da ilha para Florianópolis, ou seja, a cidade do Floriano, só que o Floriano está vivo. Normalmente você dá nome de uma cidade para alguém quando esse alguém já morreu, mas o Floriano faz isso em vida para mostrar o quanto ele é do poder. Bom, 1894 chegando, segundo a nossa Constituição, ano de eleição. A imagem do Exército está totalmente desgastada, detonada, ferrada, portanto não tem como se manter outro nome vindo das bases militares. Aproveitando isso, os cafeicultores, que tinham dado todo o apoio à República, mas ainda não tinham o poder na mão, jogaram que seria a hora de um civil assumir a presidência da República, e esse civil nada mais era que um grande cafeicultor paulista, Prudente de Moraes. Bom, você tem uma sociedade onde a grande maioria da população é analfabeta, imigrante e negra. Esses 3 elementos não... e mulheres. Então, esses 4 elementos não votam. Para votar, você tinha que ser alfabetizado, homem maior de 21 anos. Quem são esses elementos masculinos alfabetizados maiores de 21 anos? Os brancos, a elite.
e essa elite ela é composta de 3% da população. E aí são esses 3% da população que vão votar e taca a ficha no nome do Prudente de Moraes, que carrega como vice um produtor de leite de Minas. Agora, nós temos não só um civil no poder, mas um civil que representa a elite agrária do Brasil. Prudente de Moraes na frente do grande, né, da grande mercadoria de valor exportador, que é o café, e o vice dele, produtor de leite. Daí nasceu a República Café com Leite, aonde o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro vão, entre 1894 a 1930, se alternar no poder, o que vai gerar o tema da aula da semana que vem, que é a República Café com Leite. Tá legal, gente? Então é isso, tá? Vai estar daqui a pouquinho no YouTube para quem não puder assistir a aula ao vivo de hoje à noite às 18 horas. Tchau, gente!